A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está no livro de Ageu, capítulo 2. O título diz: A glória do segundo templo. Quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito. No 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta de Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Seatril, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória, e como vedes agora, não está como nada em nossos olhos, comparada com a queda. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A segunda palavra que concertarei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Somente esses versos, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, palavra, aleluia, glória a Deus, do Velho Testamento, santo é o Senhor. No livro de Ageu, profeta do Senhor, aleluia, que foi levantado, aleluia, para profetizar as coisas do Senhor a um povo, aleluia, que veio do cativeiro, que veio da Babilônia, glória a Deus. E essa palavra de hoje vem nos falar a respeito do povo que voltava e encontrava a cidade de Jerusalém em ruínas, assim como o templo. E o templo que um dia foi majestoso, aleluia, construído por Salomão, agora não passava de lembrança e de saudade, glória a Deus. Mas, aleluia, o que Deus, aleluia, falava na boca do profeta Ageu. Ele, aleluia, prometia, glória ao nome do Senhor, algo diferente do que Deus nos promete nos dias de hoje. Glória a Deus. O profeta profetizou para o povo que veio cativo. Glória a Deus. Será que ele falava apenas de prédios de pedra? Glória a Deus. Ou falava também do templo que somos nós? Cada um de nós, aleluia, somos moradas do Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus, aleluia, falava que iria, aleluia, renovar, aleluia, esses templos. Que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, aleluia, o que adiantava, aleluia, aquele templo construído por Salomão, glória a Deus, que devia ser um espetáculo na terra, glória a Deus. Porque vemos na passagem de Mateus 24, quando os discípulos apontam para Jesus e falam: olha, Senhor, essa construção que magnífica. E se o povo dessa época, aleluia, que Ageu profetizava, dizia que ele era inferior àquele, glória a Deus. E mesmo assim já era grandioso na época de Jesus. Então podemos imaginar o que era
o templo na época de Salomão. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus, irmãos, mandou que o profeta declarasse ao povo, aleluia, que ele não, aleluia, trabalha com nostalgia, mas sim ele trabalha com promessa. Pois não adiantava paredes repletas de ouro, mas não tinha presença. Não adiantava prédios altos, imponentes, sem, aleluia, reverência. Não adiantava obras faraônicas, sem fé. Glória ao nome do Senhor. Tem gente que mora em verdadeiras mansões, glória a Deus, mas paga mal seus empregados. Não vive bem com a família, não há presença de Deus na casa, pois, aleluia, não há amor, caridade e nem fé. Glória a Deus. Muitas dessas coisas, aleluia, é luxúria, é status. Servem muitas vezes, aleluia, a outros deuses. O Deus do dinheiro, da ganância e do poder. Isso, glória a Deus, não serve apenas para os ricos, irmãos. Glória a Deus. Pois há milhares e milhares de casas, aleluia, só aqui no Brasil. Não vou falar de outras nações, porque não conheço. Nunca viajei para fora, aleluia, e não conheço, glória a Deus, outras casas a não ser as do Brasil. Glória a Deus. Mas há milhões de casas, aleluia, nos dias de hoje, aleluia, que são, aleluia, escravas das coisas do mundo. Glória a Deus. Das, aleluia, distrações, aleluia, da falta de fé, do foco, da educação, glória a Deus, aleluia, do preparo, aleluia, dos jovens. Pois há mães e pais, aleluia, que não tiveram educação ou esqueceram dela, glória a Deus, e não repassaram a seus filhos. Com os aparelhos de celular ligados à internet, as redes sociais fazem, aleluia, que muitas vezes vivamos as vidas de outros e esquecemos das nossas próprias. Glória a Deus. Crescem jovens e crianças manipulados, aleluia, por uma mídia podre, um sistema defasado, aleluia, com ideias imorais, pagãs e caídas. Glória a Deus. Enquanto as mães ligadas na TV não vêm da hora de começar as novelas que só ensinam traição, maldades, nenhum propósito, aleluia, nenhum propósito divino, só caído. Enquanto, aleluia, os pais, aleluia, se embriagam nas bebidas alcoólicas, tentando esquecer suas mágoas, suas frustrações, seus medos, apostando em jogos, aleluia, e discutindo em bares sobre futebol. Glória ao nome do Senhor. Muitas vezes chegamos, aleluia, a essas casas e vemos casas sujas, imundas, aleluia, com o espírito da miséria reinando, bagunçando, verdadeiros escravos de vícios, aleluia, que destroem relacionamentos, famílias, que destroem histórias. Glória ao nome do Senhor, bastante comunhão, aleluia, e se acabam com um fim trágico de seus filhos, muitas vezes filhas, em drogas, em prostituição. Glória ao nome do Senhor. Ah, verdade, aleluia, que pregação difícil, doída, palavras, glória ao nome do Senhor, que, aleluia, que fazem nós torcermos o nariz, fecharmos os olhos e dizer, coisas fortes para ser ditas. Glória ao nome do Senhor. Muitas vezes, aleluia, ficamos presos a um passado, glória a Deus, comparando, aleluia, com as coisas, aleluia, que os nossos pais viveram, glória a Deus, que nós vivemos em tempos que éramos crianças. Glória ao nome do Senhor, bastante comunhão, irmãos, glória a Deus. Mas assim como o povo de Jerusalém naquela época,
glória a Deus, aleluia, que viu, aleluia, quando chegou e deparou na sua cidade, aleluia, que estava toda destruída, glória a Deus, Santo Deus, e começaram a comparar em suas mentes no que era do passado. Cada um de nós, aleluia, tem que entender, aleluia, que somos templo do Senhor, glória a Deus, e vivemos, aleluia, com aquilo que almejamos, aleluia. Temos que ter em mente, aleluia, de viver, aleluia, com aquilo que o Senhor nos dá, sempre, aleluia, almejando o melhor. Às vezes, as pessoas se perdem, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, glória a Deus, há pessoas que perderam tudo. Perderam verdadeiras mansões, empresas, glória a Deus, mas que não haviam presença de Deus. Mas que hoje vivem em casas simples, aleluia, mas que tem, aleluia, o principal, o amor de Deus sobre eles. Não há como comprar, aleluia, não há como comparar o tempo passado, aleluia, com os do futuro e do presente. Os casamentos eram, aleluia, mais duradouros. A fé dos antigos, aleluia, com as que temos hoje. Não dá para comparar, irmãos, aleluia. A fé, aleluia, muitas vezes, na maioria das vezes que havia nos tempos passados com as de hoje, aleluia. A própria igreja atual, glória a Deus, com seus templos gigantes, aleluia, não tem como comparar, aleluia, como a presença e a manifestação de Deus do passado. Pois a verdadeira glória, aleluia, não está, aleluia, na aparência, e sim no coração e nas atitudes. Glória ao nome do Senhor. Na mudança, glória a Deus. Pois o profeta Ageu pregou a glória, aleluia, de sua segunda casa, que seria maior do que a primeira. Se a primeira, aleluia, tinha ouro, riquezas materiais, glória a Deus, Santo Deus, fazendo com que a segunda seja simples. Faça com que a segunda seja, aleluia, alicerçada, aleluia, na rocha de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Ageu, aleluia, prometeu ao povo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, pois o próprio Filho de Deus andaria por ela. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo, santo Deus. Ah, se nós pudéssemos entender, irmãos, glória a Deus, que se nós pudéssemos reconstruir nossas vidas com poucos recursos, mas se Deus estiver, aleluia, no barco, na construção, na nossa reconstrução, haverá glória, haverá lugar de paz, aleluia. A palavra, glória ao nome do Senhor, usada é shalom, no grego, aleluia, e no hebraico. Shalom não é apenas, aleluia, a ausência de guerra, mas sim a plenitude, a restauração, aleluia, alinhamento com Deus. Muitas vezes assim, aleluia, como o povo de Israel naquele tempo, glória a Deus, ergueu um novo templo, aleluia, aleluia, sem, glória a Deus, a majestade do passado, sem as riquezas, glória a Deus, mas com o próprio Deus dizendo que habitaria no meio deles. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo Deus. Parecendo e sendo, aleluia, inferior, mais simples, já sem, aleluia, a arca da aliança, glória a Deus. Muitos anciãos daquele tempo até choravam, glória a Deus, ao comparar, aleluia, os dois templos. Mas Deus dizia ao povo, aleluia, através dos profetas, que a glória, aleluia, é feita, aleluia,
que a glória não é feita por aparência externa, mas pela presença do próprio, aleluia, da própria comunhão com Deus, do próprio convívio com Deus no seu dia a dia. Glória a Deus. Essa palavra, aleluia, vai se cumprir quando Jesus entra pelos portões do templo e ensina lá dentro. Glória a Deus. Aleluia, sendo perseguido, aleluia, por aqueles que deveriam, aleluia, o amá-lo, até o ponto de brigar, aleluia, e quebrar tudo, pois a sua casa estava fazendo a casa de seu pai uma casa de comércio, uma casa de câmbio. Glória a Deus. Então, a chave da palavra de hoje, não importa, aleluia, glória a Deus, o tamanho ou a aparência da sua casa externa, glória a Deus, pois o que vale mesmo, aleluia, é aquilo que habita dentro da sua casa interna, glória a Deus, que é aonde habita o Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Pois, aleluia, glória a Deus, ambas têm que ter, aleluia, a presença de Deus o tempo todo. Aleluia, reverência, aleluia, nas atitudes. E assim você vai ver mais prosperidade espiritual, material. Haverá paz, aleluia, ao seu meio, glória a Deus, e ao seu redor. Santo Deus. Não significa, aleluia, que isso, aleluia, vai haver ausência de guerras e de luta, pois isso temos, aleluia, que conviver, temos que passar, aleluia, até o final de nossas vidas, aleluia, mas sendo cada vez mais, aleluia, Santo Deus, perseverantes na fé e dando glória, glória a Deus, de mãos dadas, aleluia, com o nosso Senhor, aleluia, que assim veremos que, aleluia, vai ser bem mais fácil passar, aleluia, pelas coisas dessa vida. E se nós formos firmes e fiéis até o fim, glória a Deus, herdaremos a coroa da vida eterna, glória a Deus, e viveremos com Deus para todo sempre. Essa é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.